2, 1, A.
2. Deus. 2. Glória a Jesus. Deus saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por estar mais uma tarde na presença de Deus. E tenho certeza que nesta tarde ainda estaremos ouvindo uma palavra de Deus externada para os nossos corações. Nós vamos dar a abertura desse trabalho, já agradecendo a Deus. Se passaram 30 dias trabalhando, e Deus colocou este casal, a evangelista Laudelina e a Terezinha, a qual assumiu a nossa ausência, e nós temos de volta para nós seguir esse grande trabalho. Louvado seja Deus. Por Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, nessa tarde, pela Tua presença maravilhosa. Pedimos a Ti, Jesus, uma bênção sobre o Seu povo, sobre a igreja, sobre aqueles que estão assistindo essa transmissão, este culto da Assembleia de Deus, Madureira, cidade Piracicaba, de Blas ao Mundo. Pai eterno, entra neste lar, nesta casa, nesta igreja, Senhor, neste bairro, louvado seja Deus, aleluia, fazendo maravilha, tornando impunidade, Senhor Deus, repreendendo as depressões, as opressões malignas, em nome de Jesus, Pai, receba a nossa oração, o nosso louvor, aqueles que vão pregar a Tua palavra, testificar, em nome de Jesus, usa cada um nas Tuas mãos poderosas. Os irmãos podem tomar assento, em nome de Jesus. E é uma correria, né? Hoje eu resolvi pôr algumas coisas em ordem de casa, fazer coisas estranhas, e na correria esqueci o principal, segundo os olhos, né? Eu aqui com uma dificuldade aí para enxergar, mas graças a Deus com uma brilha de letra gigante, e Deus vai nos dar vitória. Em 124. Adonai, Rei do universo, terra, céu, cantai o seu louvor. Todo Senhor, grande mas submerso, glória dominador. Todos juntos, ouvimos, grande Salvador e Redentor. Todos ouvimos, anjo dominador. Adorais, anjos poderosos, vós que tua glória contemplas, vós remido, já vitoriosos, graça reteis mais. Todos juntos, ouvimos, grande Salvador e Redentor. Todos ouvimos, anjo
Senhor, se levará, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos, oramos, grande Salvador e Redentor. Todos oramos, grande dominador. Atos, cedros, gramas verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, peles, todos seres gigantes, gratos a Deus, louvai. Todos juntos, oremos, grande Salvador e Redentor. Todos oremos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai-o, nosso Redentor. Rei sábio, grandes pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos, oramos, grande Salvador e Redentor. Todos oramos, és o dominador. Glória a Deus, ainda vamos adorar o Senhor pelo 225 da nossa água cristã. Estamos aguardando a sua visita nesta igreja. Você, família, você, cristão, que está na redondeza do bairro Romual, você, algodoense, você que está próximo à Rua Rafael Duarte 393, bairro Romual. Ainda dá tempo de você chegar aqui e receber a oração da fé que vai mudar a sua vida. Você, membro da igreja do Algodoal, está hoje, de fora, está desocupado, dá um caminho, corra para cá, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Na batalha contra o mar, firmemente, segue marcha triunfal, servamente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixa tua luz, servamente, chegando por Jesus, servamente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no valor, com único valor, cheio do Consolador, servamente. Se o maligno te enfrentar, servamente, lutará sem recuar, servamente, seja dia onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, servamente, servamente, pelejar.
desejando por Jesus ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com ingônico valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, valente, no Brasil ou quero mais, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com ingônico valor, cheio do Consolador, ser valente. Oh, glória a Deus, você é valente. Aleluia, você é valente. Louvado seja Deus. Eu não sabia a palavra de Deus nessa tarde que se encontra esse escravo. Louvado seja Deus. Em Joel, louvado seja Deus, Velho Testamento, você que está na sua casa, abre a palavra de Deus no Velho Testamento, Jeremias, depois Ezequiel, vem voltando para trás, né? Oséias, e depois chegamos em Joel, no capítulo 2, louvado seja Deus, e nós vamos ler versículo 28, a promessa da efusão do Espírito de Deus, né? Louvado seja Deus. Joel, capítulo 2, verso 28, você que está agora mesmo angustiado, abatido, desejado, é o momento de você deixar o seu pedido de oração, você fazer seu pedido de oração, que nós estaremos apresentando. Louvado seja Deus. São milhares de pessoas que nos cercam a pedir de oração, e nós estamos orando, e Deus está respondendo, Deus está fazendo obras maravilhosas. Glória a Jesus. O versículo 28, para você que está na sua casa, para você cristão de todo o Brasil, esta palavra é de Deus para a sua vida. E começamos lendo o verso 28, a descer, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visão, e também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue e fogo, e coluna de fogo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero reforçar aqui o pedido de oração. Tem a minha irmã, está se preparando para passar por uma cirurgia, pegou um esfere na perna, a Deus fazer secar isso daí, né? E repreender essa enfermidade. Eu peço oração também para minha esposa Cista, que está lá do lado, né? No bairro Santa Clara, do Campo Neto. Eu peço oração também para o pastor desta igreja, pastor Eliseu, com a sua família, toda a membresia da igreja do Rodoal. Alguém mais tem ou quer fazer mais um pedido? Eu e a minha casa. Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Então nós vamos clamar ao Senhor, orar por nós. Jesus. Vamos orar, né, pela filha do presbítero Hélio, né? Lucimara, vou falar os títulos, orando ao Senhor, poderoso Pai, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, nesta tarde, Senhor, apresentamos a cada irmã, Senhor, neste pedido de oração, neste pedido especial, Senhor, e nós seremos glorificados na vitória, e nós responsabilidade no sangue, responsabilidade no sol, responsabilidade na ouvida, responsabilidade na coluna, na cabeça, responsabilidade nos olhos, na orgânica, na articulação dos olhos, na coluna, outros ruídos, Senhor, que nós em nome de Jesus, dessa coisa toda prestando, dessa coisa a honra ao Deus todo, a luz, a glória, o poder, está conosco o pastor, presbítero, né? Louvado seja Deus, José Otávio da Arte Belém, convidado para ministrar a poderosa palavra de Deus. A igreja quer se testar do Senhor, bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Essa carta também tem um amigo especial, louvado seja Deus, e há muito tempo nós trabalhamos juntos, algumas vezes trabalhamos, né? Ele está hoje nos auxiliando também nesse grande trabalho de carta mesmo. Eu não posso deixar, né, de prestar a ele, né, um agradecimento pela sua visita e a sua cooperação, pois é um servo importante na obra de Deus. Nosso irmão Domingos de Medeiros, coloca o pé. O irmão é cooperador, né? Louvado seja Deus na obra do Senhor. Vamos receber o Senhor como bem-vindo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a oportunidade nessa tarde. Eu fiz 1001 convites, meu irmão. Passei 3 semanas convidando. Só no meu contato eu tenho 544 amigos. 544 amigos. E perguntei a cada um deles se poderia estar comigo hoje. E foi as mais variadas respostas que tive. Resultado, vocês. Amém, irmãos? A obra de Deus não é por força, e a obra de Deus também não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E nós já iremos começar ouvindo. Nosso irmão Domingos tem essa oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos comer um pão do céu, né? A bebida que vai descer do céu, água, e depois nós vamos fazer um lanchinho mais à tarde. Deus é fiel, amém? Louvado seja Deus. Deus tem uma obra a realizar na tua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Bom Domingos.
Também saímos para a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa para adorar, para louvar o teu santo nome. Aleluia, eu sou grato a Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus. Não vou tomar muito tempo, né? Porque tem mais irmãos para adorar a Deus e para Deus. Eu quero dizer que o Senhor tem falado no meu coração, né? E eu reconheço, né? Confesso aos irmãos que eu tenho pecado contra o Senhor por não estar aqui sempre, né? Operando, porque aqui alguns versículos que eu vou ler mostra por que o Senhor nos chamou, né? Ele nos chamou para servir, né? Ele nos chamou para anunciar a sua palavra de salvação. E muitas das vezes, né, a gente se deixa levar por pequenos ventos, né? O vento bate, né? E às vezes a gente já se esconde na terra, como ele disse, teve o momento dele também de estar escondido, mas o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que levanta, que fortalece, aquele que está com mão fraca, que joga extremamente, e nessa tarde não é diferente. O Senhor está aqui e vai operar em nossas vidas. Eu vou ler alguns versículos, né, em 3 cartas do apóstolo Paulo, um versículo de cada capítulo. Gálatas capítulo 5, do versículo 12 ao 15. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos guiam, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede também não vos consumeis uns aos outros. Glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo. Poderoso Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 7. Glória. Capítulo 12, 1 Coríntios. Capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de milagres, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernimento de Espírito, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como vê. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 12 ao 15.
eu queria que fosse esse aqui eu já li. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com o poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos arraigados ou alicerçados, a palavra alicerçados, e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedirmos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Rogo-vos, pois, eu, o Deus do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A partir do versículo 12, capítulo 14, capítulo 4 ainda de Efésios, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando, cada carta que ele enviava para as igrejas, e chegou até nós estas cartas. Qual é o objetivo do nosso chamado? E qual é o objetivo real do corpo de Cristo? Glórias a Deus. O corpo de Cristo, primeiramente, dá a entender, pela palavra do apóstolo Paulo, que tem que primeiro se unir e cuidar de si próprio, do próprio corpo. Cada membro cuidando do outro membro, né? E focado naquilo que, como diz a palavra, para aquilo que for útil. Cada membro é útil. O apóstolo Paulo fala no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, né, na sequência dos versículos que eu li, sobre cada membro do nosso corpo natural. E ele compara o corpo natural com o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Nenhum membro pode se achar incapaz ou desnecessário ou
que não seja ligado no corpo. Todos os membros, e nenhum corpo é considerado, aleluia, por Jesus maior do que o outro. Jesus é a cabeça, e Ele governa todo o corpo. E aqui, quando reparte os dons, embora o apóstolo Paulo, ele aconselha que cada membro pode buscar mais dons, não necessariamente que fique satisfeito com um só. Deus pode usar um irmão com vários dons, mas a igreja por si, aqui está bem claro que Jesus repartiu os dons assim como Ele quis, pelo Espírito Santo a cada um. Todos são necessários, né? E a palavra principal para esse corpo é o amor. Fala da união, fala de cuidar dos outros, e a palavra principal é o amor. Amar o próximo. Se nós somos membros do mesmo corpo, se nós não amar um outro membro, nós estamos assim negando o próprio membro do nosso corpo. Então, nesta tarde, né, a palavra do amor, da união, aleluia, que Jesus pede para a igreja. Nós sabemos que cada dia cresce mais as denominações no mundo todo, mas o corpo de Cristo é um só. Por mais que alguém queira fazer diferente, né, o corpo é um só, a cabeça é Jesus. A igreja de Jesus está sobre toda a face da terra, e a igreja de Jesus é uma só. Então o amor é fundamental, amar uns aos outros, né? Os conselhos do apóstolo Paulo: buscar os dons para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, né? Assim como convém, assim, né, como foi chamado cada um. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enche-os com de prazer celestial. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer que nós temos que estar na liberdade, porque Cristo nos colocou. E se Ele está aqui, temos liberdade, né? Uns têm canto, outros têm visão, outros têm profecia, outros têm discernimento. Louvado seja Deus, né? É só a gente não consegue entender, e no lugar onde você pode falar, você fica e se fecha. Parece que a casa do Senhor se tornou um hospital. Né? As pessoas não conseguem, né? Adorar a Deus. Eu lembro que quando aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma, louvado seja Deus, para tudo que nós queríamos da parte de Deus, tinha, na verdade, uma chave, e a chave era a glorificação. E quanto mais você glorificava ao Senhor, né, louvado seja Deus, mas se é entendido lá no céu, porque Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele vai dizer, Ele vai ver, não está me glorificando, está me buscando, está me agradecendo, louvado seja Deus, então eu vou abençoar Ele, eu vou abençoar Ele, louvado seja Deus. Um vaso com uma tampa, se tiver aí uma corrente de chuva lá fora, e você colocar esse vaso com uma tampa fechada, não vai armazenar nada. Mas se você tirar a tampa desse vaso, com certeza, irmão, pelo menos uns 15 a 20 centímetros de água, você vai estar dentro deste vaso, porque tem a tampa. Assim somos nós. Por onde é que nós recebemos a vida? Pede, dar-se-vos. Buscai-me e vos achareis. E quem bate, né, na porta, essa porta vai se abrir. Então o segredo
de ser abençoado, irmão, é, na verdade, devolver para Deus aquilo que Ele já está fazendo por você. E eu tenho muito motivo para adorar, para glorificar. Às vezes, roubamos, e com certeza vai se cumprir em nome do Senhor a palavra de Deus. Salmo 37 e verso 6. Deus cumprirá o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que o céu não para. Veja isso, está falando. De noite e de dia os anjos estão dizendo santo, santo, santo. É uma continuidade. Louvado seja Deus. Nós temos muito motivo para agradecer a Deus só pelo fato de você estar vendo o Pedrão, de estar vendo o Domingo, de estar vendo a Gislaine, de estar vendo o Otávio. É um sinal claro, louvado seja Deus, que Deus está te dando mais uma oportunidade. Tem dias, aleluia, que não amanheceremos para ver a luz do sol brilhar, mas quando nós amanhecemos, é sinal que nós devemos estar mais pertinho do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos estar ouvindo um louvor aqui com a Gislaine, venha adorar a Deus no nome de Jesus. E a igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja busca, a igreja bate, a igreja pede, a igreja faz uma coisa linda para Deus nesta tarde, e Deus vai abençoar a sua vida. Cumprimento a igreja capaz de nome. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, remédio preciso, que a visão da tua face é tudo o que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos.
E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da vontade é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Onde eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. E agradeço a oportunidade. Opa, meus amigos, vossa esperança és tu, o Rei do Seio tem nos teus caminhos. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança és tua vida, o Rei do Rei nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Oh, glória a Deus. Amigos, ouvintes, louvado seja Deus. Quando Jesus olhou para a humanidade perdida em trevas, em escuridão, louvado seja Deus, nada se podia ser feito para esta humanidade, mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira
Pense, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Onde você sofreu violência, feminicídio, latrocínio, pedofilia, idolatria, feitiçaria, o homem mergulhado no mal, nas drogas, no tráfico. Irmãos, agora há pouco, em Santa Catarina, o pobre animal que era da comunidade, era um animal querido, foi assassinado por uns delinquentes que tirou a vida de um pobre animal. O mundo está caminhando para o abismo, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que Deus amou este mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio filho. Você pergunta, quem daria o seu próprio filho? E doaria o seu filho a morrer e resgatar um vil pecador, um assassino, louvado seja Deus, um homicida, um traficante, um idólatra. Quem morreria? Quem entregaria o filho para morrer por um delinquente? Jesus fez isso, irmão. Jesus fez isso, ele entregou o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário. E a razão é que na morte de Jesus, resultou em você que está sentado aqui, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Quem teria um amor semelhante como esse no desejo? De se oferecer. Nas palavras do nosso irmão que nos antecedeu a palavra do livro de Pimenteiro, diz que tudo é a base do amor. Se não tiver amor, é pouco que estamos fazendo aqui. Se não amar verdadeiramente, é só gritaria, é só barulho, é só barulho de panela, de buzina. Sem amor, você poderia entregar a sua vida para morrer no lugar de alguém, mas se não tiver amor, nada disso seria válido. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Almodoal presta pelo amor que Deus entregou a nós. Por isso que acabamos da Bíblia, amamos você, a sua casa, a sua família, e aquele tem um e um de manhã, uma à tarde, uma à noite, para que Deus faça uma grande obra na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não teria ter oportunidade, no nome de Jesus, glória a Deus. A Bruna prepara o milho para louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Até os santos que dá glória a Deus. Será que já chegou? Oh, aleluia! Eu também saúdo a igreja, que é a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, Deus O querido! Senhor é tão maravilhoso para conosco, aleluia. E nós devemos amar um ao outro, assim como Cristo nos amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que o amor muito tem esfriado, mas o Senhor, aleluia, continua com as mãos santas, poderosas, para nos abençoar, para salvar, para trazer aqueles que estão afastados de volta, aleluia, para curar. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. O Senhor é maravilhoso, aleluia. E nós vivemos nos últimos dias na face da terra. É tempo de nos despertar para encontrar com o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos estão levando a vida cristã de qualquer maneira, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor é santo, aleluia. E para nos chegar até lá, nós devemos santificar a nossa vida,
abandonar o mundo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Eu me encontro bastante alegre com o Senhor, aleluia. Embora seja falha na presença do Senhor, sempre pecadora, mas até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me abençoado, aleluia. Não é fácil, mas o Senhor é poderoso, o Senhor tem sustentado uma mão santa, poderosa, aleluia. E assim eu quero louvar o Senhor com o hino. A igreja me ajuda a louvar o Senhor com este hino. É o hino 531 da nossa harpa. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Leva no contigo nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, hoje, sempre, aonde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para a frente defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus, amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele nessa manhã Glória a Deus. esse belíssimo hino, realmente voltou para o dia 10 de 10 de 89, quando ali
frente à casa do pai do evangelista Galverino. Eu saí para o trabalho aqui na Província de hoje, um cigarro raso, longo, no bolso, uma garrafa pequena, mas não é café, pega caipirinha. Olha a situação que o camarada vai trabalhar, né? E uma sinusite de último grau, uma dor terrível na cabeça, tomando ciparina, tomando remédios fortes para acordar a dor não acordava, desenganado. E quando estava saindo, havia um culto de ar livre, os irmãos fazendo um ar livre, louvado seja Deus, justo no momento que eu estava saindo, era o momento do apelo, né? Aí o irmão disse: se você negar Jesus diante dos homens, eu, Jesus, o negarei diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Mas se você confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu também. Amém? Diante do Pai e diante dos santos anjos. E aquela palavra não foi certeira. Você quer aceitar Jesus? A mão parecia um chumbo pesado. E olhava para o boteco ali da casa do Juvenal, pessoal jogando bilhar, né? Jogando bilhar. Eu falei: não, se eu levantar minha mão, eu tenho que decidir Jesus Cristo para valer. Não é para brincar, não, de segredo. É para valer. Eu tenho que deixar meus discos de rock, eu tenho que deixar minha vida velha fora, eu tenho que deixar o cigarro fora, eu tenho que deixar tudo fora. Mas enfim, eu aceitei Jesus como salvador da minha alma. E subi até Pedires de busca para trabalhar. A minha sessão, a minação 3, pastor Otávio, louvado seja Deus, 5 à direita era crente e 6 à direita comigo era não crente. Eu passei para o time do 5, aleluia, louvado seja Deus, dizendo: eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E no batismo não foi uma luta. Aqui na Paulista, na hora de entrar dentro do ônibus do Terezinha, nós tinha o cobrador, né? O algodão superlotado, um rapaz fazia bolinha de papel assim e jogava na minha cara. E o diabo, até na última hora, ele luta. E quantos ele conseguiu segurar na sua casa? Quantos? Né? Feliz você. Ele tentou segurar, mas o Senhor disse: vai, porque eu tenho uma bênção para você. Louvado seja o nome do Senhor. E ali foi uma luta travada, porque o velho homem queria levantar novamente. Lutador de capoeira, karatê, kung fu, né? Louvado seja Deus. 10 homens não me seguraram. Eu vou pegar esse cobrador, não vou aguentar isso. Não vou aguentar isso. Mas valeu a pena, irmão. Porque aí o procedimento do velho homem estava morrendo para nascer um novo homem em Cristo. As águas cantou-se hino que a nossa irmã está louvando essas águas. Aleluia. Quando saiu ali das águas, já falando em língua estranha, né? Louvado seja Deus, que foi uma festa, irmão. Foi uma festa. Voltei para a minha casa, família católica, apostólica, romana, cheia de escândalo para todo lado. E eu fui direto para o meu quarto, voltava a ficar isolado do mundo já. Aprendi a ficar isolado do mundo. Louvado seja Deus. E aí Deus fez uma libertação tão radical. Peguei os discos de rock, sertanejo, joguei fora. O cigarro, olha, nunca mais pus cigarro na boca. Aliás, de fumo eu passo de longe. Eu passo mal a sentir a nicotina do cigarro. Louvado seja Deus. E agora nós estamos caminhando em rumo a Canaã celestial, juntamente com a amada igreja. Bruna, vem louvar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Se você trouxe a sua oferta e puder contribuir e nos ajudar, aleluia. Eu vou fazer um pix depois aqui para a igreja, no nome de Jesus. Eu não trouxe moeda, né? Louvado seja Deus.
A igreja trabalha também? Como está falando? Eu está falando com a senhora também comigo? Pai, gostaria de saudar todos os ouvintes do amor, nosso Senhor nessa tarde. Estaremos louvando o Senhor no vosso meio. E peço que os irmãos nessa tarde entrem em espírito de oração aos irmãos, para que o Senhor nessa tarde venha receber o nosso louvor. Glória a Deus, abençoa. Aleluia, glória a Deus, abençoa. Estás aqui, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta a Ele. Ofereça-te, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a tristeza não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Aleluia, vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não permaneça assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereça-te, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, e não floresça em mim. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Louvado seja Deus, chegou o momento da palavra de Deus. Ele está conosco, nos visitando, né? Está curando, amiga da crente, né? Amigo da família, né? Vizinho da crente. A igreja que receber a Tatiana com bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Venha e fique com a gente e traga mais um. Tá bom? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a Ti, meu Deus, que me abençoar esta pequena oferta que entra, meu Deus, para a manutenção da Sua obra, Senhor. Abençoa, abrindo as portas, abrindo, Senhor, as janelas do céu, abençoando de forma poderosa. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também prepara o coração deste ouvinte, deste lar, desta casa, meu Deus, de todo o Brasil. Aleluia, aqueles que estão hoje nos assistindo, meu Deus, é o momento da palavra. Usa poderosamente o presbítero Otávio como boca de Deus para conosco, em nome do Senhor Jesus. Com a palavra, presbítero. Glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, Senhor. Queridos, estou muito feliz por mais uma vez estarmos aqui, né?
trazer para a igreja. Se a igreja estiver cheia, vai ter pão para suprir a necessidade. Se tiver pouquinho, vai sobrar pão. O importante é ter o pão. O importante é ter. E eu quero compartilhar com a igreja a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 14, 15 e 16. Carta ou epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Amém? Amém. Vou esperar que os irmãos encontrem passagem bíblica. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus poder salvar os nossos assentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração e sobre também os efeitos sobrenaturais produzidos pela oração. Então, a oração em si, ela tem os seus efeitos sobrenaturais. Esses efeitos, eles ocorrem imediatamente. Esses efeitos ocorrem pouco depois, e esses efeitos, eles ocorrem gradativamente, de ano em ano. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre oração. E quem escreveu essa epístola que fala sobre oração era um homem de oração. Os joelhos dele, diz os historiadores, que era igual ao joelho de um camelo. Sabe o joelho de um camelo? O joelho de um camelo é todo encaliçado. Porque o camelo, para se deitar primeiro, ele tem que se ajoelhar. Então, o joelho do camelo aguenta todo o peso do corpo do camelo. E mais do que está montado nele. Então, isso significa o quê? Joelho encaliçado, força no joelho. O camelo tem uma musculatura muito forte. E o joelho do apóstolo Tiago era igual ao joelho de um camelo. Era homem de oração. Era um dos três que acompanhava Jesus para o monte. Tiago, Pedro e João. Não é toda a igreja que ora. Não é todos os obreiros que são de oração. Não é todos os pastores que são de oração. Tem pastor que o ministério dele é sustentado pela igreja através das orações dos servos e das servas de Deus. Tem obreiro que o ministério dele é sustentado através da oração do irmão Pedro, através da oração da irmã, do irmão. Não são todos que são de oração. Oração não é brincadeira. Normalmente quem ora faz muita renúncia. E a primeira renúncia que
reparou que quando a gente vai orar, não é sempre, mas tem dias que aparece um monte de coisa para a gente orar. Aparece um monte de obstáculos para a gente não orar. Mas Tiago disse: olha, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aqui fala azeite, não é aquela mirra lá de Israel, aquele óleo sagrado, aquele óleo santo. Não, é azeite. Aqui fala azeite. E diz no versículo 15: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha, o poder da oração. Você sabia que a oração, o poder da oração, ela tem poder para perdoar pecado? O Senhor perdoa pecado através da oração. Esses textos aqui, eles não pregam mais, passam a mão por cima. Pregam o Evangelho de facilidade. Que nem tem alguns missionários aí que ensinam que nem precisa orar mais, nem precisa jejuar mais, é só decretar a vitória e Deus é obrigado a fazer. Como se Deus fosse empregado. Deus não é meu empregado, eu sou servo dele. Deus não é meu empregado para me servir a hora que eu bem quiser. Tem crente que é assim, quer se beneficiar da vontade de Deus toda hora. Mas não tira um minuto para clamar ao Senhor. E a Bíblia está cheia de respaldo, cheia de versículos. Por exemplo, Jeremias 29, 13. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B. Diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17. Versículo de número 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um santarrão. Elias não era um grandão. Elias não era um profeta. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é sujeito às mesmas paixões que nós? Sujeito às mesmas fragilidades que nós carregamos. Ele também tinha. Era um homem que orava e Deus mandava fogo na hora que ele orava. Era um homem que pedia a providência de Deus e Deus mandava. Mas, no capítulo 19 de 1 Reis, a Jezabel disse: olha, diga para Elias que amanhã a cabeça dele. Elias entrou em depressão, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou não? Mas a Bíblia diz que ele orou, e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Mas em 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 40, estava seco mesmo. Escute, vamos lá pelo capítulo 17 de 1 Reis. Eu disse para Acabe: olha, vive o Senhor em cuja presença estou, que por esses anos ou por esses dias não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. A palavra foi tão forte para o rei que Deus disse para Acabe, que Deus disse para Elias: sai daí, vai dar para o direito, fica lá.
fazer? Vai procurar a sua cabeça. E lá eu vou providenciar os corpos para sustentar você. Três anos e meio sem chover. Mas no capítulo 18, a partir do versículo 40, só tinha 5 cavalos na estribaria. O rei procurou Elias em tudo que era canto. Sabe onde é que Elias estava? Escondido no fundo da casa. Deus providenciou esconderijo para ele. Deus providenciou mantimento para ele. Quando ele saiu de Querite, ele foi para Sidom. Você sabe onde era Sidom? Sidom era a terra de Jezabel. Ela era uma rainha fenícia. Aí Deus manda Elias para lá para ser sustentado por uma viúva. Esse homem que orava, esse homem que era sujeito às mesmas paixões. Vamos nos manter e vamos nos falar sobre oração. Muito bem. Jesus pegou seus discípulos e desceu de Jerusalém. São Mateus capítulo 21, versículo 18 a seguir. Jesus passou por uma figueira, olhou para a figueira e não viu um fruto. Aí Jesus disse: e nunca mais nasça fruto em mim. Na mesma hora, as folhas da figueira. O discípulo, você viu o que ele disse, o que aconteceu com a figueira? E Jesus disse: vem cá, vou falar com vocês. Vocês viram isso? Vocês estão vendo isso que aconteceu com a figueira? Se vocês tiverem fé e não duvidar, em Mateus 17, Jesus repete a mesma coisa. Se tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí Jesus disse: você está vendo essa figueira? Se você tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas direis a esse monte: ergue-te daqui, precipita-te no meio do mar, e assim será. Isso é no versículo 21 do capítulo 21 de Mateus. No versículo 22, escute aí. Se puder pegar, pegue para você. Já peguei para mim. Jesus disse: olha, não só fareis o que foi feito essa figueira, mas tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Se você tiver fé, orar com fé, você com certeza vai receber o que você está pretendendo. É a Bíblia que diz, não sou eu. É Jesus que diz. Outra coisa, aquele que está falando isso, aquele que falou isso, é aquele que tem o poder nas mãos dele, não é um qualquer não. Se tiverdes fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito a esse monte, mas direis: e tudo que pedi na oração, crendo, recebereis. Irmãos, e os efeitos produzidos pela oração? A irmã Teresa orou 40 anos. Ei. 40 anos de oração. O marido dela era um bruxo, um feiticeiro. Essa igreja de Santa Teresinha, do Postão aí, nasceu na casa dela. Era lá na Industrial que ela morava. Essa igreja do Postão nasceu na casa dela. Orou 40 anos para Jesus salvar o esposo dela. Depois de 40 anos, Jesus salvou o esposo dela e recolheu para a glória. E ela está com 2 anos que o Senhor recolheu ela também, com 96 anos.
e supriu a necessidade do povo. Sabe como é que aconteceu? Aconteceu assim. Elias subiu para o monte para orar, levou o seu moço. A Bíblia diz que o moço de Elias não orava, mas ele orava. Nem sempre, às vezes, os companheiros oram. Nem sempre os companheiros oram. A Bíblia diz que Elias orou. Acabe louco procurando Elias. Elias se apresentou a Acabe. Acabe despejou toda a sua arrogância, toda a sua inconstância. Disse para Elias: és tu o perturbador de Israel? Elias disse: eu não sou o perturbador de Israel, não, mas tu, meu pai. Pois bem, Elias orou. Versículo 40 do capítulo 18 do primeiro rei. 40 a 45. Perguntou para o seu moço: olha para a banda do sul para ver se você vê alguma coisa. Se você vê, fala para mim. Ele voltou e falou: meu senhor, não vejo nada. Aí a Bíblia diz que Elias orou 7 vezes. E perguntou para o seu moço: vá lá e olhe para a banda do sul para ver se você vê algum sinal de chuva. Vá lá, olhe. E olhe. Ele olhou e falou: meu senhor, estou vendo um sinal. Eu vejo, Senhor, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias disse para o seu servo: vai e diz para Acabe para aparelhar os seus carros e subir para Jezreel, porque há ruído de uma forte chuva. Esse é o sinal de Deus para a sua vida. Esse é o sinal de Deus para a sua família. Esse é o sinal de Deus para a extinção da escassez no extremo. Esse é o sinal de Deus para que haja cura, para que haja libertação, para que haja poder de Deus derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Vai chover, porque há ruído. E não tem ruído de chuva sem chuva. Se tiver ruído de chuva, ela vem. Se prepare. Vou liberar uma palavra profética para você. Esse ano de 2026 é o ano da colheita. A Adebras está comemorando o ano profético. Mas eu digo que esse ano profético vai ser o ano da colheita. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é que vocês plantaram ao longo dos anos até o ano passado? O que é que nós plantamos ao longo dos anos até o ano passado? Estamos apenas no primeiro mês, hoje é dia 28, né? É ano de colheita. A seca já passou. As dificuldades já passaram. Já plantamos. Plantamos em um solo que é fértil. Plantamos em um solo que tudo que nós plantamos, com certeza nós vamos colher. Porque o solo onde nós semeamos é um solo fértil. Você semeou ano passado no solo da oração, então aguarde. Aleluia. Aguarde, porque já vem o ruído da chuva. Deus tremendo, aleluia. Deus fiel. Elias orou. E não choveu. Mas ele orou outra vez e choveu. A Bíblia diz que o céu se enegreceu. Houve uma tormenta, houve vento,
seca. Choveu, acabou a miséria. Choveu, acabou a fome. Choveu, acabou a doença. Choveu, acabou as indiferenças. Porque na escassez as indiferenças aumentam. Quem tem mais, pode mais. Quem tem menos, pode menos. Quando chove, há alegria no seio das famílias. Quando chove, as expectativas são todas positivas. Aquelas coisas negativas da mente que não vai dar certo, que não vai dar nada, passa tudo. Nas mentes começa a entrar um senso de prosperidade, tanto espiritual como material. Nas mentes entra a garantia da vitória. Na mente entra a garantia do absoluto sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Quando chove, há abastância. Quando chove, presbítero Pedro, tem comida para todos. Quando chove, tem mantimento para todos. Quando Deus manda chuva sobre a terra, as aves se alegram, o boi tem alimento no pasto, o boi passa a produzir, a dar carne, as vacas começam a dar leite com abundância. Então, a água, quando ela vem, ela traz vida. Tudo isso aí foi um efeito produzido pela oração de Elias. Eu quero perguntar para vocês, para me encerrar: quanto tempo você tem reservado para orar? Eu tenho um termômetro aqui dentro, e quando o nível dele está baixo, eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso me aquecer através da oração. Eu sei o nível, quando o nível de oração da minha vida ele está baixo. Digo: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu corro para os pés de Jesus e vou chorar nos pés dele. E é de onde vem a nossa vitória. Em Jeremias capítulo 33, e versículo 3 está escrito: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. São Mateus capítulo 7, o pastor Pedro citou, capítulo 7 e versículo 7. Ali fala, a epígrafe de Mateus 7 fala sobre a bondade. Ele diz, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede e aquele que bate, se abre.